Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Você vai receber deste modo todos os nossos vídeos e missas, novenas, tudo o que fazemos, para estar rezando conosco, juntamente com a Santa Igreja. Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa. Na força do Espírito, assimilemos sempre mais as atitudes de nosso bom pastor, que veio para que todos tenham vida e vida abundante. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum,
mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo da Páscoa, nessa nossa caminhada junto ao ressuscitado. E este domingo a Igreja denomina-o como o Domingo do Bom Pastor. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. É interessante que quando nós olhamos para este contexto do bom pastor, Jesus usa essa parábola justamente porque o pastoreio era algo muito comum naquela época. Embora os pastores não sejam
aquelas profissões, né, na época, muito bem vistas, né? Se você lembrar, lá no Natal, quando Jesus aparece, ele aparece primeiro aos pastores, que eram meio que desprezados. Só que, ao mesmo tempo, o pastoreio, ele era algo importante. Quem hoje lida, vamos dizer assim, em fazendas, com qualquer tipo de pastagem, né? Sejam as ovelhas, o gado, sabe que você precisa ter aí uma dinâmica, você sabe que você precisa ter aí um controle, uma maneira de fazer com que aquele animal siga. O que Jesus quer mostrar para nós aqui é que essa comparação do pastoreio, ele é muito importante, não porque ele quer nos reduzir a uns simples animais. A ovelha, até de uma certa maneira, é um animal muito puro, né? A gente sabe que a ovelha, né, ao produzir a sua lã, ela gera aí bastante, não vamos dizer lucro, né, mas vamos dizer aí é, roupas e muito mais. A ovelha também, ela tem um simbolismo muito lindo, né, que além de cobrir a nossa nudez com sua pelagem, ela é um animal muito dócil, né? A ovelha, ela faz parte da ideia do sacrifício, né, quando se falava do cordeiro pascal, enfim. Jesus mostra que o reino dos céus é esse jardim de pastagem. E para entrar nesse jardim, você precisa passar pela porta. É um detalhe muito importante que quando nós olhamos isso, nós vemos aí a dualidade da porta realmente. Por quê? A porta que Jesus propõe, que é Ele mesmo, o único mediador entre Deus e os homens, é uma porta de livre acesso para o reino. É uma porta em que ali você vai saber o seu destino realmente. É ali que você encontra não só as pastagens da vida eterna, mas encontra também o amor desse pastor que conhece e chama cada ovelha por seu nome. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar o quanto belo é Deus saber o seu nome? Chamar-te pelo nome, não te chamar de criatura, de outra coisa, mas te chamar pelo seu nome. E nós, então, o seguimos, nós conhecemos a sua voz. O mundo muitas vezes apresenta outras portas por aí. Só que essa porta, ela é uma porta de desconhecido. É uma porta que nós não devemos seguir. Jesus mostra, então, com esse exemplo da ovelha, que ela reconhece a voz do pastor e o segue. Só que quando ela adentra no redil, acontece uma mudança. Jesus não é mais agora aquele que está somente como uma porta aberta para você entrar, é aquele que te guia, vai à tua frente, não desiste de você, mostra para você todos os caminhos para os quais você deve ir para ser feliz. O que Deus não quer mais do que a tua felicidade e te dar a vida em abundância? Olhando para isso, nós vemos que muitos outros pastores, né, que se dizem pastores por aí, são ladrões, mercenários. Aqui a ideia é tudo aquilo que foge da proposta de Deus é esse ladrão. Tudo aquilo que foge de dar a vida em abundância, a vida plena, a felicidade eterna para os irmãos é aquela pastagem ruim que nós não podemos seguir. E depois Jesus, então, acaba por usando dessa ideia, e a igreja se apropria dessa vertente do pastoreio para delegar o Papa, o Supremo Pastor das nossas almas, né, depois de Cristo, que é o sucessor direto de São Pedro, os bispos, os padres, todos que têm aí a missão de levar o nome de Jesus a todos. As leituras de hoje mostram bastante isso. Vamos olhar primeiramente lá na segunda leitura, São Pedro fazendo ensinamento em sua comunidade, antes mesmo dos Atos dos Apóstolos, porque aqui temos algumas coisas interessantes. O pastor,
é aquele que realmente mostra a realidade. Não tem medo. O pastor é aquele que, diante de todas as realidades, encontra ainda motivos para que as ovelhas seguem. Olha essa carta. Pedro diz que somos chamados, então, para a santidade. Mas a nossa santidade, ela provém do quê? Da nossa conversão e muito mais pelo nosso sofrimento. Claro que Deus é quem não quer ver ninguém sofrer. Deus não quer e nunca planejou, não nos criou para sofrer. Mas Ele sabe que diante da realidade do pecado, nós sofremos e muitos. Mas é nesse sofrimento que nós unimos o nosso sofrimento à paixão do Senhor. E Jesus, o Supremo Pastor, é aquele que, tendo sofrido tudo, que não abriu a boca, que foi injuriado, atormentado, se tornou a verdadeira justiça, se tornou aquele que realmente fez com que o cordeiro imolado fosse transformado, não mais um animal, mas agora Jesus que dá a vida, e nós somos salvos, nós fomos curados pelas feridas de Cristo. Nós que então estamos desgarrados, nós que muitas vezes não conseguimos compreender o amor e a misericórdia de Deus, somos chamados a voltar para o aprisco. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós desviamos do nosso caminho, justamente porque nós não queremos configurar as nossas vidas com a cruz do Senhor, e a cruz do Senhor, ela é um fardo suportável, porque Deus suportou toda a humilhação e toda a dor por nós, e prometeu nos ajudar, prometeu nos amar, prometeu nos guiar. Jesus então diz que, mesmo diante dos sofrimentos, a porta do aprisco vai estar sempre aberta para você. É no caminho reto que nós devemos seguir. O pastoreio, então, só tem sentido quando nós deixamos nos conduzir pela voz do bom pastor, repito novamente, porque o bom pastor sabe o que é melhor para nós e sabe que provando a nossa alma, provando a nossa integridade, nós poderemos ser essas ovelhas imaculadas que devem de entrar no reino dos céus. Pedro, então, dá esse chacoalhão na gente hoje com essa leitura. Pedro mostra para nós como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro papa deixado por Jesus Cristo, que a salvação é possível, a salvação ela é palpável, a salvação ela é importante, ela é maravilhosa. Lá nos Atos, então, ele acaba por mostrar novamente, Jesus é aquele que foi constituído sumo e eterno sacerdote. Então, o que nós devemos fazer? Perguntava, e olha a orientação de um verdadeiro pastor: convertei-vos, sejam batizados. A promessa de Deus, ela não é uma promessa limitada, ela não é uma promessa feita para alguns privilegiados, mas ela é uma promessa feita a todos. Nós devemos então, nesse sentido, ouvindo a voz do bom pastor, fugir de tudo aquilo que faz com que o nosso corpo seja ferido e seja desviado desse verdadeiro caminho. Todos aqueles, então, conta a leitura, que receberam o batismo, acabaram, então, por entrando na comunidade, que é o que Jesus nos quer. Jesus quer, então, que nós saiamos dessa nossa condição, mas entremos, então, para sermos transfigurados, para sermos diferentes. Ouvir a voz do Senhor, então, é passar por essa porta que muitas vezes pode ser dolorosa, pode ser uma porta de provações, mas que, ao entrar, ela vai nos dar uma recompensa maior. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A recompensa lá na frente é uma recompensa que vale a pena, é uma recompensa que faz com que tudo isso tenha aí um resultado. Senão nossa fé seria em vão, senão seria muito triste para nós vivermos sem esse propósito. O propósito é que tenhamos essa vida. O propósito é então que nós ouçamos a voz do bom pastor. Que não sejamos então aqueles que desviam do caminho. Que não sejamos aqueles que não ouvem a voz do bom pastor que clama em nós.
mas que a voz de Cristo ressoe nos nossos corações, a luz do ressuscitado guie-nos para estas passagens eternas e que nós saibamos ser configurados a esse bom pastor, que nós sejamos configurados a essas ovelhas que se sacrificam, que se moldam, se podam para a pastagem eterna. Vamos pedir, irmãos, vamos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai bondoso, em vosso Filho Jesus nos revelastes o caminho da salvação. Para o seguir, pedimos forças, rezando. Dai-nos o Espírito, nossa força de caminhar. Dai à Igreja, enxertada em Jesus Pastor, continuar sua luta de vida abundante para todos. Rezemos. Dai-nos o Espírito, nossa força de caminhar. Dai-nos seguir os passos de Jesus, que injuriado não retribuía as injúrias, mas pagava o mal com o bem. Rezemos. Dai-nos o Espírito, nossa força de caminhar. Enviai-nos vocações sacerdotais e religiosas de coração semelhante ao vosso, desejoso de que ninguém fique excluído de vossa vida e salvação. Rezemos. Dai-nos o Espírito, nossa força de caminhar. Ó Pai, dai de vosso caminho cuidadoso de pastor, para com todos os vossos filhos e filhas, que são nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos.
que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo.
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Aleluia. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Regina Celi, letari, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.